Olá a todos, eu sou o professor Fernando Fidelix Nunes e neste podcast eu vou conversar com vocês a respeito do livro Latim em Pó, um passeio pela formação do nosso português, de Caetano Galindo. Antes de fazê-lo, gostaria de pedir que vocês se inscrevam no canal e deixem um like neste vídeo, pois isso vai nos ajudar muito neste projeto de difusão de arte, cultura e educação aqui no YouTube. Caetano Galindo é tradutor, escritor, linguista e professor da Universidade Federal do Paraná. A obra, lançada em 2022 pela Companhia das Letras, tem feito grande sucesso entre especialistas e tende a se tornar, devido à sua concisão e ao seu caráter didático, uma obra essencial na formação de estudantes do curso de letras nos próximos anos em todo o Brasil. Latim em Pó, um passeio pela formação do nosso português, apresenta um panorama da formação do português desde o latim até o português falado no Brasil atualmente, que tem sido chamado, pela maioria dos linguistas, de português brasileiro. Nesse trajeto, o autor aborda, além de muitos exemplos de mudanças linguísticas, diversos acontecimentos históricos que foram importantes para a formação da nossa língua, como a expansão do Império Romano, a reconquista da Península Ibérica e o colonialismo na África e no Brasil. Vamos começar aqui lendo um trecho da página 33, em que o autor vai falar sobre o processo de mudança linguística, que é muito importante para se entender todo o processo de formação do português. As línguas mudam. O tempo todo surgem modos alternativos de dizer alguma coisa. Formas mais velhas vão desaparecendo, destronadas por novas variantes. E essa mudança, assim que começa a ocorrer, é sempre percebida como desvio, como aberração, a ser evitada a qualquer custo. Mas o fato incontornável é que muito do que hoje é tido como refinado, elevado e sofisticado, em algum momento foi visto como um desvio simplório e grosseiro da norma padrão. Ou seja, o autor já deixa aí muito claro como é importante discutir a mudança das línguas e esse entendimento básico de que as línguas mudam. As línguas sempre mudaram, sempre estão mudando e sempre mudarão. Então, esse é um aspecto essencial para se entender como o português foi formado durante vários séculos. Na sequência, o autor passa a discutir a amplitude do Império Romano. Na página 61, por exemplo, ele afirma o seguinte: hoje há perto de 1 bilhão de falantes nativos de línguas românicas no planeta. E o peso dessa herança romana vai ainda além desses dados numéricos. Roma marcou uma grande área gigante do mundo e deixou seu selo em culturas e tradições as mais variadas. Só para você ter uma ideia do tamanho dessa presença, o maior poeta do Islã nasceu em 1207 no Afeganistão ou no Tajiquistão. Não se sabe ao certo. Escreveu em persa, turco, árabe e grego e morreu na Anatólia, atual Turquia, um território que tinha sido romanizado séculos antes, e por isso ele é conhecido apenas como Rumi, ou romano. Roma foi o mundo todo. Então, esse aspecto, gente, é muito importante para nós entendermos. O Império Romano foi muito influente e muito poderoso durante muitos séculos na história da humanidade. E essa influência se alastrou não só pelo território, mas também pelas línguas. E aqui ele vai refletir na página 64 sobre essa relação entre as línguas, principalmente do latim como uma língua conquistadora. Ele vai afirmar o seguinte na página 64. Essa história, aliás, viria a se repetir muitas vezes. A língua conquistadora, que se estabelece em determinado território, invariavelmente acaba aceitando elementos da língua conquistada. E, por favor, não pense nisso como uma espécie de generosidade ou de flexibilidade por parte do conquistador. Pense, no entanto, que a chegada de novos poderes que empregam línguas diferentes impõe a necessidade de aprendizado dessa nova língua por um contingente muito grande de falantes adultos dominados. Num processo que nunca é necessariamente pacífico, nem marcado por boa vontade.
Essas pessoas que aos poucos adotam a língua de seus novos senhores, entre aspas, geração após geração, vão se familiarizando com esse idioma, do mesmo modo que acontece até os dias de hoje com adultos, que aprendem uma língua estrangeira sem apoio de escolas, métodos ou professores. Eles moldam uma versão um tanto diferente da nova língua, marcada por características de sua fala. Não conseguem pronunciar direito alguns sons da língua nova, vide as dificuldades que um brasileiro tem para entender o som representado pela letra TH em inglês, ou a diferença dos sons vocálicos das palavras como bat, pitch e bite. Aqui eu li tá em inglês, tá, gente? Até é bom que fica como exemplo. Aí o autor vai acrescentar. Além disso, algumas características formais da língua nova podem ser muito diferentes do idioma materno, gerando assim dificuldades e, consequentemente, adaptações. Em suma, para usar um termo acessível a todos, podemos muito bem supor que essas populações aprenderam essa língua invasora com seu próprio sotaque, e é essa versão da língua falada pela maioria da população que vai sobreviver com uma nova forma adotada, ainda mais em tempos anteriores à escolarização institucionalizada. Ou seja, gente, aqui ele vai discutir, como vocês puderam perceber, de forma muito detalhada como o latim foi adaptado, vamos dizer assim, pelas populações que passaram a usar o latim, a língua invasora, do seu próprio sotaque e foram aprendendo sem uma institucionalização de ensino, ou seja, aprendendo de forma ali oralmente, principalmente de forma oral, e com seu próprio sotaque e do seu próprio jeito, né? Adaptando várias características de sua língua materna ao uso do latim também. Aí foi criando essa relação do latim com as línguas das regiões invadidas. Um outro ponto muito interessante do livro é que o autor vai defender que o latim não é uma língua morta. Na página 71 ele vai afirmar o seguinte: a designação língua morta, verdade seja dita, ainda não se aplica perfeitamente ao latim. Sua adoção pela Igreja Católica Apostólica Romana garantiu que ele fizesse parte da realidade de milhões de fiéis até pelo menos o Concílio Vaticano II, que nos anos 1960 determinou que as missas poderiam ser rezadas na língua de cada local. Ainda hoje, no entanto, o latim é a principal língua usada pela Santa Sé, e é nele que a Igreja publica os documentos que dirige aos fiéis, como bulas e encíclicas. Para isso, é um idioma o tempo todo atualizado com novas palavras. E, se já não bastasse, continua sendo ensinado no mundo todo como forma de acesso à literatura clássica e medieval. Alguns alunos que aprenderam a língua desse modo levam sua paixão por ela a outros universos. Ao menos 2 livros de Harry Potter já foram traduzidos para o latim, e por 30 anos até 2019, uma rádio da Finlândia chamada Nunti Latini, algo como Notícias Latinas, transmitiu na língua do Império Romano um resumo das notícias mais importantes do planeta. Ou seja, aqui o autor vai mostrar como o latim ainda é uma língua muito presente em diversas práticas. Nas páginas 78 e 79, o autor vai tratar do tema do latim vulgar de uma maneira bem didática e bem objetiva. Ele vai afirmar o seguinte: claro que no século IV, o latim de Cícero já tinha sofrido profundas alterações, e por tudo que já vimos até aqui, deve estar claro também que durante a vida de Cícero, o latim em que ele escrevia era usado com alterações pelas camadas mais baixas da população de Roma. Nesse extenso mundo real da cidade, e mais ainda nas províncias afastadas do centro urbano, estava em uso algo que os linguistas tendem a resumir com um único nome: latim vulgar. Vale notar como essa denominação também aponta para a mudança linguística, já que vulgar, ali, não tem o sentido que você e eu damos a ele no dia a dia. Em latim clássico, vulgus quer dizer povo. É isso, somado àquele sistema que alterava o final da palavra conforme sua função, que explica o nosso uso de vulgo
antes de um apelido. É como se disséssemos fulano para o povo, vulgo fulaninho. E era assim que os textos já do período clássico se referiam a certo tipo de latim das camadas menos privilegiadas da sociedade, sermo vulgares, a fala do povo. O que nos interessa, a parte toda essa questão de preconceito e de exclusão, que vai retornar ao debate ainda muitas vezes até chegarmos ao nosso latim em pó, é que um mero exercício mental nos dará uma resposta de impacto tremendo. A grande mãe do português, do romeno, do instinto dalmático, do sardo, do provençal, do francês, do calabrês, do rético, do vêneto, do italiano, do catalão e do espanhol não é a variedade clássica da língua latina, com que o mundo se familiariza através dos grandes poetas, juristas e filósofos da Roma antiga. Todo esse patrimônio linguístico deriva diretamente do latim vulgar, da língua dos excluídos, desconsiderados e marginalizados, da língua daquelas pessoas que ficam de fora dos relatos da história e dos discursos registrados em livros, documentos e depoimentos. Ou seja, gente, aqui ele vai trazer de forma bem clara o que é o latim vulgar, que era o latim falado pela população, principalmente pela massa de pessoas que eram excluídas das classes menos privilegiadas da sociedade. E como essa variedade do latim foi importante para a formação de várias línguas. Então, ter essa noção do que foi o latim vulgar e da sua importância é fundamental para entender a formação do português. A respeito da relação entre latim, galego e português, o autor vai afirmar o seguinte na página 98. O português que a partir dos anos 1140 começará a se estabelecer como língua do nascente estado lusitano é, portanto, uma versão alterada dessa fala que foi se formando ao norte da península, na antiga província romana da Galécia, fora, assim, de Portugal. Pois bem, o português então não vem do latim diretamente, vem do galego, que este sim veio do latim. Mais um desvio de trajetória. A respeito da influência dos povos árabes para a formação do português, o autor vai trazer vários exemplos de palavras que formaram parte do vocabulário que até hoje temos como parte do português, como álcool, alcateia, algema, algodão, almofada, almôndega, enxaqueca, café, zero, xadrez, talco e muitas outras palavras. Lembrando também que o al nas línguas árabes é o artigo e que em alguns momentos esse al se tornou parte das palavras em português, ficando a grafia junta, como podemos reparar de forma bem clara na palavra álgebra, por exemplo, que usamos no dia a dia. Refletindo sobre essa influência do árabe para o português, vou destacar para vocês aqui a leitura de um trecho que começa na página 101 do livro. Vamos a ele. Essa confusão em que o artigo é considerado parte integrante da palavra ou em que uma parte da palavra é tomada pelo artigo não acontece só com palavras árabes. O latim tardio, episcopo, de origem grega, com sentido de supervisor, gerou em português a palavra obispo, por sua vez reinterpretada como obispo, separado, ou seja, o bispo junto já foi escrito dessa maneira e hoje é escrito separado, ou como artigo e bispo separado. Esse tipo de reinterpretação aqui, mesmo palavras portuguesas estão expostas, mostra que a presença ou não desse artigo, das formas derivadas de palavras árabes no português, também pode fornecer indícios importantes do tipo de contato entre os dois idiomas. Por outro dado curioso daquela lista é que nem todas as palavras ali presentes são excluídas do português e do espanhol. Na verdade, muitíssimos idiomas modernos usam palavras como álcool. Se os árabes dominaram as terras de Espanha e de lá se instalaram física e culturalmente, sua ciência, sua filosofia, sua química e sua astronomia se espalharam por toda a Europa. Um exemplo curioso e concentrado desse impacto é a obra do matemático Alquizimime. Perdão, não sei falar o nome desse nome adequadamente.
morto aproximadamente em 847, cujo nome rendeu nossas palavras algarismo e algoritmo. Ele também foi o autor de um tratado muito influente, conhecido como Aljabre, a consolidação, origem da palavra moderna álgebra. Essa onda de conhecimento que os árabes levaram para a Europa proporcionou palavras como álcool, zenit, nadir e zero, em uso constante em todo o mundo. Mas o mero dado de que não temos açúcar ou cotão, e sim açúcar e algodão, enquanto o inglês tem sugar e cotton, e o francês tem sucre e coton, pode demonstrar que entre nós essas palavras chegaram efetivamente através de falantes, em situação de uso corrente. Seria por isso, então, que elas foram importadas junto com o artigo definido, que para quem aprendia a língua de ouvido, parecia ser parte da palavra. Já outras línguas, nas quais esses termos chegaram com a ciência, podem ter feito esse empréstimo das palavras em estado de dicionário, como diria Drummond. Ou seja, aqui tem uma reflexão muito interessante e objetiva dessa influência dos povos árabes na construção, na formação do português. E como está associada aqui, o autor vai trazer toda hora essa relação com a história do processo todo das invasões dos povos árabes à Península Ibérica e também na sequência sobre a Reconquista. E a respeito desse processo de reconquista, o autor vai trazer uma reflexão muito importante sobre o mapa linguístico da região da Península Ibérica. Ele vai afirmar o seguinte na página 113. Costuma-se dizer que o próprio mapa linguístico da atual Península Ibérica é resultado da organização do movimento da Reconquista, com o Condado de Barcelona se responsabilizando pela conquista da faixa oriental do território, área dominada posteriormente pelo idioma catalão, as casas que bem mais tarde se fundiriam sob a bandeira de Castela, retomando a região central, e o que viria a ser a nobreza de Portugal ocupando o extremo oeste, ou seja, listras verticais que determinariam as características principais de áreas culturais e linguísticas diferentes. Mas essa afirmação deixa de lado um aspecto importante. Ao contrário do que aconteceu com a zona linguística castelhana e também com a catalã, que mantiveram certa integridade norte-sul apesar de sua inexorável variabilidade dialetal, a faixa ocidental da península acabaria se fragmentando política e linguisticamente, dividida entre Galiza e Portugal, entre o galego ao norte e o português ao centro-sul. Ou seja, o autor aqui vai trazer um conjunto de informações bem precisas, não só sobre a história do processo de reconquista, mas como esse processo de reconquista da Península Ibérica também teve um impacto linguístico dessa divisão entre diferentes regiões e também nos seus usos linguísticos, as práticas resultantes dos usos da língua e também de práticas culturais. Um outro tópico fundamental para a formação do português tratado pelo autor está na página 123, que é o processo de relatinização. O autor afirma o seguinte: as tendências de regularização e relatinização também deixam marcas na grafia das palavras, que cada vez mais tende a escolhas que não apenas representem os sons da língua, mas que também registrem sua origem latina. Isso deu início a uma série de confusões e, claro, de reformas ortográficas, que, no entanto, não nos livraram de ter ainda hoje de escrever piscina, com um SC, o que, ao menos para nós brasileiros, não faz o menor sentido. Tudo porque a palavra deriva do latim clássico piscis, que significa peixes, que se pronunciava piscis. Ou seja, para eles a grafia era lógica, e nela cada letra representava um som. Ou seja, aqui ele vai tratar de uma maneira bem didática e objetiva que houve esse processo também de retomada de palavras latinas no português e que esse processo também levou a reformas ortográficas, o que nos faz entender também que às vezes a língua também retoma alguns padrões mais antigos também,
como foi o caso de retomar alguns aspectos já dentro do português do latim. A respeito do impacto da presença das línguas originárias, sobretudo do tupi, na formação linguística do Brasil, o autor vai trazer uma discussão muito interessante sobre as línguas gerais. Ele vai afirmar o seguinte na página 148. Elas não eram línguas crioulas, pois em vez de usarem o vocabulário do português como uma gramática provinda das línguas locais, ou como querem outros modelos, uma gramática diretamente calcada em nossos mecanismos internos de aprendizagem de linguagem, eram basicamente uma versão de uma língua tupi, apropriada pelo aparato colonial catequético europeu, e com seu uso incentivado por ele. Por isso mesmo, elas também não eram uma reprodução exata dessas línguas, como as usadas pelas populações nativas. Aqui, como em outros momentos da história de nossa língua, entrou em cena uma versão do mecanismo da aprendizagem imperfeita, na medida em que os colonizadores portugueses e depois, por vezes, os escravizados africanos iam se apropriando dessa língua, à medida que iam convertendo essa língua num instrumento flexível de comunicação no Novo Mundo. Eles passavam a alterar o idioma, como em qualquer situação de aprendizado-transmissão. Elas eram, de certa forma, uma língua local, que passaria a ter o português como uma espécie de superextrato, uma língua dos conquistados que saiu vencedora. Nesse momento, portanto, é perfeitamente possível argumentar que o que ia acontecendo era uma inversão da equação tradicional, com que se costuma explicar o desenvolvimento linguístico do nosso país. Ainda que tenham se apropriado dessa língua para os próprios fins, com propósitos de catequização, aprisionamento e colonização, os portugueses de fato estavam empregando uma língua local, sem impor a sua de maneira imediata. Esse desvio, essa forma nova daqueles idiomas originários, com o passar do tempo e das gerações, foi se tornando uma espécie de verdadeira língua nativa do Brasil. Nisso sim, comparável aos crioulos. Afinal, tratava-se de uma língua de certa forma surgida aqui, a partir de um contato de populações que só aconteceu neste local. Além disso, na sequência do livro, o autor vai comentar como o governo português tomou diversas medidas para tornar a língua portuguesa hegemônica no território brasileiro e diminuir o uso das línguas gerais no Brasil. O autor também vai destacar a importância dos negros escravizados que se viram obrigados a aprender o português para tornar a língua portuguesa hegemônica em nosso território. Dois exemplos muito importantes foram o deslocamento no território por parte dos povos escravizados, conforme as mudanças dos ciclos econômicos do Brasil, principalmente durante o período colonial, e ao alto contingente populacional de negros escravizados no país. A respeito do conhecimento dos povos africanos escravizados sobre o português, o autor vai falar o seguinte na página 172. Uma alteração importante nesse nosso ponto de vista é a noção de que alguns escravizados podem ter chegado ao Brasil com graus variados de conhecimento da língua portuguesa. Primeiro, porque a presença do idioma em Angola ia se estabelecendo como uma realidade. Segundo, pelo fato de que as pessoas capturadas em regiões no interior com frequência acabavam passando longos períodos presas nos entrepostos do litoral. Nessas feitorias, onde havia africanos lusitanizados e portugueses, é possível que a língua estivesse se instalando como instrumento de contato entre os falantes de idiomas diferentes. Antes de aportarem no Rio de Janeiro ou em Salvador, essas pessoas faziam viagens transatlânticas que, a depender dos pontos de partida e de chegada, podiam se estender por cerca de 3 meses, de novo, num ambiente multilingüe cuja única constante era o português. Um ambiente onde devia ser mais comum a presença dos línguas intérpretes que mediavam a pouca comunicação entre tripulação e mercadoria, entre aspas, mercadoria, porque aqui ele está fazendo uma referência aos negros africanos, que eram tratados como mercadoria pelos portugueses europeus.
Tá bom, gente? Além disso, ele vai destacar em vários momentos que os africanos viviam em realidades multilingües também, que é outro fator interessante que vai fortalecer o caráter do português como uma língua de comunicação entre os africanos que falavam línguas diferentes. Por fim, gente, o livro vai trazer uma extensa lista de leituras sugeridas para que os leitores conheçam mais sobre a formação da nossa língua, sugerindo obras de linguistas diversos, como Marcos Bagno e Carlos Alberto Faraco. Após esse resumo detalhado sobre a obra, eu vou fazer alguns comentários complementares a respeito dela. Um deles é que eu acho que em alguns momentos o autor vai utilizar de forma inadequada o termo norma culta com o sentido de norma padrão, que é um ponto que os leitores precisam ficar muito atentos para não confundirem o uso dessas duas expressões. A norma culta faz referência ao conhecimento das pessoas com maior nível de escolarização em nossa sociedade, e a norma padrão é o padrão linguístico de comunicação que costuma estar definido nas regras das gramáticas normativas que prescrevem as regras de um uso ideal da língua portuguesa, utilizado principalmente para situações de maior monitoramento linguístico. E em textos oficiais, como a nossa Constituição Federal, e também em textos mais formais, como artigos científicos e até algumas reportagens e notícias. Acredito que, devido ao seu enorme sucesso editorial, o livro ganhará uma nova edição revista expandida nos próximos anos. Seria interessante que o autor incluísse alguns mapas e infográficos para aperfeiçoar a apresentação de algumas informações e também que discutisse com profundidade alguns aspectos importantes do português na contemporaneidade, como a influência dos usos de novas tecnologias na maneira como as pessoas usam o português na fala, na escrita, na leitura e na escuta. Dessa forma, gente, recomendo muito a leitura deste livro para estudantes e docentes da área de letras. Espero que tenham gostado deste podcast. Caso tenham qualquer dúvida ou comentário sobre a obra e sobre este podcast, é só deixarem nos comentários logo abaixo. Tá bom, gente? É isso. Tchau e até a próxima.